Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre impedimento e suspeição no Código de Processo Civil. Na aula de hoje, nós estudaremos o artigo 144, incisos 8º e 9º do Código de Processo Civil, ok? Então, vamos ao estudo. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a hipótese de impedimento do juiz, que está no inciso 8º. Diz o seguinte, olha, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia, de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Pessoal, em primeiro lugar, vou aqui mencionar essa expressão que ficou em vermelho. Vocês veem que é a mesma expressão que nós estudamos nos outros incisos, né? Questão aqui de cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Quanto a isso, não preciso falar mais porque nós já conversamos nas outras aulas. Agora, o que eu vou fazer com vocês nesse inciso? Primeiro eu vou explicar o que ele está dizendo e depois eu vou explicar para vocês que ele foi declarado inconstitucional. Nós vamos, inclusive, ver a ação direta de inconstitucionalidade, tá bom? Mas vamos lá, o que o legislador quis com esse inciso? Ele quis criar uma hipótese de impedimento para o caso em que o juiz ele é familiar, né, de alguém que tem um escritório de advocacia. Esse escritório de advocacia tem um determinado cliente e, veja bem qual é a hipótese do inciso. Esse cliente aqui, ele, para propor uma determinada ação em específico, ele não contrata esse escritório de advocacia aqui do familiar. Não contrata. Embora ele tenha relação contratual com esse escritório aqui de advocacia do familiar do juiz, mas para aquela ação em específico, seja como autor, como réu, enfim, tanto faz, né? Mas para aquela ação em específico em que ele vai participar, ele acaba contratando um outro escritório que nada tem a ver com esse escritório aqui do familiar. O que esse inciso quis foi o seguinte, ele falou o seguinte, olha, como há uma relação cliente-escritório do familiar do cônjuge, mesmo que naquela ação em específico o cliente esteja representado por outro escritório de advocacia, nesse caso, o juiz ainda assim seria impedido, tá bom? Vamos imaginar aqui uma situação hipotética? Vamos pensar o seguinte, olha, determinado cliente, vou colocar aqui, olha, cliente, certo? Ele tem relação, né, ele é cliente de um escritório de advocacia, que eu vou colocar aqui que é um escritório de advocacia X. Esse escritório de advocacia X, ele atua em demandas empresariais, tá bom? Aí, imagina, por exemplo, aqui, que esse escritório X aqui, ele é o escritório do familiar do juiz, ok? Acontece o seguinte, o cliente, em determinada situação, ele precisa de um advogado para uma ação de família, não é uma ação empresarial. E o escritório de advocacia X, ele só atua em empresarial. Aí o cliente faz o quê? Ele procura um outro escritório de advocacia, vamos dizer aqui que ele procurou o escritório de advocacia Y, que faz atuação aqui em ações de família. Ok? O que o inciso que nós estamos estudando buscava fazer? Buscava fazer o seguinte, olha, esse cliente aqui, quando ele for representado
nessa ação de família aqui, pelo escritório Y, mesmo que o escritório Y não tenha qualquer relação com o familiar do juiz, olha, não tem qualquer relação com o familiar do juiz, mas mesmo assim, pelo simples fato do cliente também ser aqui, né, além de ser cliente do escritório Y, ele também ser cliente do escritório X de advocacia, por esse fato, o juiz ele seria impedido para julgar essa ação de família aqui. Ora, mas a ação de família, ela foi proposta por um escritório de advocacia que não tem qualquer relação com o familiar do juiz, não tem qualquer uma. Então, a ideia do legislador foi criar uma hipótese de impedimento para que o juiz não pudesse atuar nessas ações desse cliente aqui, vamos dar o nome dele de João, nas ações em que o João é representado pelo escritório Y, tá? Mesmo que esse escritório Y aqui não tenha qualquer relação com o familiar do juiz, tá bom? Não tem qualquer relação. A ideia era criar uma hipótese de impedimento nesse contexto. Acontece que, como eu constei aqui para vocês no final, o Supremo Tribunal Federal declarou esse dispositivo inconstitucional. Vamos então à explicação, vamos então analisar aqui o trecho do julgamento, tá? Diz o seguinte, vamos lá. A regra descrita no inciso impugnado depende de informações trazidas por terceiros para sua averiguação, o que nem sempre pode se coadunar com a realidade dos fatos, implicando consequências indesejadas para a efetividade da justiça. Então, pessoal, entendam o seguinte, o que o Supremo compreendeu foi que, nesse contexto desse inciso, o juiz ele não tem a informação necessária para se declarar impedido, porque ele simplesmente não sabe quais são todos os clientes do escritório de advocacia do familiar dele. Ele não sabe disso, ele não tem essa informação. Então, se por um acaso fosse só, olha, quem propôs a ação foi o escritório do familiar do juiz, aí é uma situação diferente, porque o juiz bate o olho, ele já vê ali, olha, que é o escritório do familiar dele que está representando aquela parte. Aí é uma situação muito mais fácil. Mas a hipótese do inciso que nós estamos estudando agora, o inciso 8º, é diferente, porque a hipótese desse inciso é o seguinte, olha, é o cliente representado por outro escritório. O juiz não tem como saber absolutamente todos os nomes dos clientes que o escritório de advocacia do familiar dele tem. Ele não tem como saber isso. Então, olha, o dispositivo ele impôs ao magistrado o dever de recusar-se a julgar sem sequer fornecer os meios para que o julgador avalie a incidência da norma. É o que eu acabei de dizer. O juiz não tem como saber quem é cliente e quem não é cliente do escritório de advocacia do familiar dele. Como é que ele vai saber que aquela pessoa lá, porventura, também é cliente de outro escritório de advocacia, em específico do seu familiar? Ele não tem como. Por isso, a causa de impedimento torna-se de inviável observância. Então, não tem como o juiz ter o conhecimento necessário para se declarar impedido. Não tem como. A norma não cumpre o requisito da adequação. Eis que prevê uma situação que não alcança a finalidade da regra de impedimento, mas cria uma presunção absoluta que pode gerar, inclusive, reflexos negativos e conflitantes com os princípios do juiz natural, da razoabilidade e da proporcionalidade, como possíveis hipóteses de forja de impedimento e de manipulação de quórum ou distribuição. Então, imagina, o indivíduo ele não quer que aquele juiz julgue a causa dele. O que ele faz? Ele cria uma hipótese de impedimento que o juiz sequer teria como saber que existe, porque ele não sabe que aquela pessoa é cliente também do escritório de advocacia do familiar. Porque lá naquela ação, aquela pessoa não está sendo representada pelo escritório de advocacia do familiar do juiz, ele está sendo representada por um outro escritório qualquer. Então, é uma hipótese em que a própria parte pode gerar uma forja de impedimento, buscar aqui uma nulidade com má fé.
para se alcançar a finalidade pretendida pelo comando legal atacado, a imparcialidade do julgador já é resguardada pela regra do artigo 144, inciso 3º e parágrafo 3º. Então, pessoal, o que nós estudamos no inciso 3º e parágrafo 3º está valendo. O que o Supremo disse aqui é o seguinte, olha, a imparcialidade já é resguardada pelo inciso 3º. Nós já vimos. Nós não precisamos aqui também do inciso 8º. Já há a garantia da imparcialidade com o inciso 3º e o parágrafo 3º. Então, a ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso 8º do artigo 144 do Código de Processo Civil. Ok? Então, ficou bem claro, né? Acredito que deu para compreender. Vamos agora à última hipótese de impedimento deste vídeo. Aqui diz o seguinte, olha, há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Aqui, a hipótese é muito simples, né? Se o juiz propõe uma ação contra a parte, então, olha só, ele entrou com uma ação contra aquela mesma parte do processo, seja o autor ou o réu daquele processo, mas alguém que faz parte daquele processo. Mas o juiz ele tem uma ação contra aquela parte. Ou o juiz entrou com ação contra o advogado que representa a parte daquele processo. Neste caso, não haveria imparcialidade do magistrado. Então, o legislador optou por criar aqui uma hipótese de impedimento, tá? O inciso 9º, ele é de leitura muito simples, mas eu trouxe aqui para vocês uma hipótese bem interessante, tá? Muito interessante, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu. O STJ possui julgado estabelecendo que, se o juiz ingressou com ação judicial ou demanda administrativa contra a pessoa do promotor de justiça, haverá impedimento do juiz para julgar ações civis públicas que o promotor propuser na qualidade de membro do Ministério Público. Olha que interessante. Olha que interessante. O que o Superior Tribunal de Justiça decidiu aqui? Ele decidiu o seguinte: imagina, num determinado caso, que o juiz ele entrou com uma ação judicial, olha só, ou até uma demanda administrativa, imagina uma reclamação no órgão de corregedoria do membro do Ministério Público, mas o juiz ele entra com essa ação judicial, essa demanda administrativa, preste atenção aqui, olha, contra a própria pessoa do promotor de justiça. Então, olha, contra a própria pessoa natural do promotor, tá? Não é que o juiz entrou contra o Estado, não, ele entrou contra a própria pessoa. Nesse caso, aquele juiz que entrou com uma ação contra o promotor de justiça, ele será impedido, olha só, de julgar ações civis públicas que esse promotor propõe na qualidade de Ministério Público. Então, o que está sendo dito aqui é o seguinte, olha, juiz, tudo bem, você propôs uma ação contra aquele promotor de justiça, perfeito. A partir de agora, se aquele promotor de justiça entrar com uma ação civil pública, olha só, o promotor está agindo como Ministério Público, mas mesmo que ele proponha uma ação civil pública como Ministério Público, não em nome próprio, mas como Ministério Público, se ele propuser essa ação civil pública, aquele juiz, ele não mais poderá julgar a causa, porque ele será impedido, haja vista que ele, juiz, entrou com ação contra a pessoa do promotor. Esse entendimento do STJ é bem interessante, porque o juiz ele não entrou com ação contra o Ministério Público, ele entrou com ação contra o próprio promotor. E, posteriormente, o promotor ele entra com ação em nome do Ministério Público, porque ele está entrando com uma ação civil pública. Mas, mesmo assim, o STJ decidiu que falta imparcialidade ao juiz aqui. Vamos, então, ao julgado. Aqui diz o seguinte, olha, na origem, cuida-se de exceção de impedimento arguida pelo Ministério Público do Estado do Maranhão, nos autos da ação civil pública, contra o juiz
de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Imperatriz Maranhão, o Tribunal de Origem acolheu a postulação consignando: o juiz de direito, excepto, é o autor da ação declaratória de inexistência de nepotismo cumulada com danos morais, movida contra promotores de justiça. Então, olha só, o juiz propôs a ação contra os promotores de justiça. Nas palavras do próprio excepto, ele ingressou com responsabilidade civil por suposto desvio de conduta funcional dos membros da promotoria. Além disso, apresentou reclamações disciplinares perante o Conselho Nacional do Ministério Público em face desses integrantes do parquê. Aqui, a questão da demanda administrativa, né? Entrou ali no Conselho Nacional do Ministério Público com uma reclamação ali correicional. Ao salvaguardar a confiança social no Poder Judiciário, o princípio da impessoalidade do juiz, casado com as garantias de independência, integridade e imparcialidade, corporifica nas democracias sólidas um dos cânones medulares do Estado de Direito. Como dever estatal e judicial, esse quarteto mor assegura a isonomia entre as partes e serve de primeiro anteparo contra o arbítrio judicial. Para exercer impecavelmente suas funções, prestem atenção. Exige-se que o juiz realmente seja e que realmente aparente ser estranho aos interesses em disputa, destituído de ligações pessoais com o conflito singular perante si, com as partes e com familiares das partes e com seus representantes legais. Busca-se, assim, mediante o crivo objetivo da percepção popular de isenção, evitar risco para a legitimidade e o prestígio da função jurisdicional, arranhada que ficaria por eventual exercício consciente ou inconsciente, concreto ou abstrato, do munus público sob influências impróprias. Então a gente percebe aqui, olha, uma intenção do Poder Judiciário de resguardar a percepção popular de imparcialidade, certo? Então, ele está falando, olha, é necessário, além de, evidentemente, ser imparcial, mas também aparentar ser imparcial, aparentar, demonstrar para todos, para a percepção popular, que não há qualquer tipo de conflito, seja com as partes, com familiares das partes, não há qualquer tipo de ligação pessoal com as partes, com os familiares, com o litígio em si. Então, há uma intenção de passar essa imagem pública. Diante disso, há impedimento. Por isso, equivocado confundir taxatividade com interpretação literal do conteúdo dos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil. Na exegese do artigo 144, inciso 9 do CPC, deve-se prestigiar a ratio e não a textualidade do dispositivo, o que em nada significa a adoção de hermenêutica extensiva. Embora use as expressões parte e advogado, na verdade, o artigo 144, inciso 9 do CPC, se destina a impedir a atuação de juiz em contenda judicial ou administrativa, olha só, ou administrativa, passada ou presente, com quem integre a relação processual ou oficie no processo em qualquer dos polos. Então é bem interessante esse texto que a gente leu agora, olha só. Está sendo dito que, embora esse inciso que estamos estudando agora, ele não diga de forma expressa sobre o impedimento do juiz de julgar a causa do Ministério Público, havendo ali uma ação judicial ou administrativa do magistrado contra a pessoa do promotor, embora não haja previsão expressa, literal nesse sentido, o que está sendo dito aqui é que não se deve interpretar literalmente o que está no dispositivo, mas se compreender aqui qual é o espírito da lei. E o espírito da lei é evitar que haja a atuação de juiz que tenha contenda judicial ou administrativa, passada ou presente, com quem integre a relação processual ou oficie no processo em qualquer dos polos. Veja que o promotor de justiça, ele, como membro do Ministério Público, ele oficia no processo, ainda que a ação propriamente ela tenha como autor o Ministério Público, mas quem atua ali é o promotor, ele oficia ali.
Não custa lembrar que a exceção de impedimento, diante da gravidade da ofensa real ou abstrata à imagem pública de isenção judicial, carrega presunção absoluta e dispensa, portanto, prova acerca da efetiva parcialidade ou não do magistrado. Finalmente, alega o magistrado que admitir-se o incidente, conforme fez o venerando acórdão, resultará em verdadeira privação do exercício da jurisdição por parte do excepto, ora recorrente, que não mais poderá funcionar em qualquer ação proposta pelo Ministério Público. Isso em uma vara da Fazenda Pública, onde o Ministério Público figura como autor em um sem número de feitos. Mas olha só agora o que o Superior Tribunal de Justiça vai ressaltar aqui. Vale ressaltar, contudo, que diversamente do aduzido no recurso, não há impedimento universal para que o recorrente atue nas ações ajuizadas pelo Ministério Público do Estado, mas apenas naquelas que, porventura, estejam oficiando os membros do parquê contra os quais contende em demanda judicial ou procedimentos administrativos. Então, esse finzinho aqui, olha, essa ressalva final é muito interessante também, tá? Porque o que o Superior Tribunal de Justiça está dizendo não é que o juiz está impedido de atuar em absolutamente toda a ação proposta pelo Ministério Público. Não é, porque o problema do juiz não é com o Ministério Público em si, mas sim com a pessoa do membro do Ministério Público, com a pessoa do promotor de justiça. Então, o que configura aqui impedimento não é que a ação seja proposta pelo Ministério Público, mas que quem atue, quem oficie naquela ação que o Ministério Público propôs, seja justamente o promotor de justiça contra quem o juiz contende em demanda judicial ou procedimentos administrativos. Deu para entender? Então, se o Ministério Público propuser uma ação civil pública com outro promotor, não tem problema algum que aquele juiz julgue a ação, sem problema algum. O que não pode é que o Ministério Público, apresentado aqui pelo promotor de justiça contra quem o juiz tem demanda judicial ou administrativa, o que não pode aqui é que, nesse caso aqui, o Ministério Público, apresentado pelo promotor de justiça contra quem o juiz tem demanda judicial ou administrativa, ele propõe uma ação e essa ação caia na mão do mesmo juiz que tem essa demanda contra o promotor. Aí não pode, aí o juiz não pode julgar. Mas se a ação foi proposta pelo Ministério Público, mas não por aquele promotor, mas por outro promotor de justiça, aí não tem problema nenhum. Aí o juiz pode julgar sem problema, ok? Essa aula aqui foi bem mais complexa, né? Vocês percebem isso, é um tema muito mais aprofundado, tá? A gente pegou os incisos e estudou hipóteses jurisprudenciais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Por favor, não deixem de comentar, curtir e compartilhar os vídeos. Nos vemos na próxima aula.